Oi, eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. A gente às vezes vive situações na vida em que toma consciência de que está como se com o trem desgovernado da nossa própria vida. Mas a gente estivesse fora de si, agindo e fazendo coisas que não condizem com quem a gente é de verdade. Isso às vezes acontece por causa de uma situação, um evento traumático, uma uma relação, uma tentação que nos colocou numa situação que a gente diz, eu não devia estar aqui, eu não devia estar fazendo isso, mas a gente vai se envolvendo, e a nossa alma vai vivendo aquele processo de se acostumar com o que está acontecendo, e de repente um dia a gente percebe que já se tornou parte de um meio ou de uma situação que no fundo a gente nunca tinha desejado entrar, e até dizia, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso. E como é perigosa tal afirmação. E eu nunca vou fazer, eu nunca vou viver, isso eu não vou fazer. Ou as pessoas que fazem isso são loucas, as pessoas que fazem isso não têm Deus no coração. E a gente às vezes vive uma situação como essa e fica pensando, como é que pode cair nessa? Como é que pode entrar nisso? Como é que pode se trair? E essa é a questão. Trair a si mesmo. Pecar contra si mesmo. Pecar contra aquilo que Deus já gerou em nós. O Davi, o salmista Davi, ele viveu uma prática absurda. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo diria o quão canalha ele foi. E mesmo assim ele foi chamado nas escrituras e na história judaica como um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu adultério, fez algo absurdo, depois de ter sido um homem extraordinário, com conquistas, com exemplo, com devoção, com coragem, amando a Deus acima de todas as coisas, defendendo sua nação, sendo um homem honesto e justo, piedoso contra os seus inimigos, e um homem extraordinário, fora da curva. Mas ele chegou a um dado momento da sua vida que se acostumou com o que estava acontecendo, deixou-se levar por uma situação e cometeu um adultério. E mais do que isso, ao descobrir que a sua amante tinha engravidado, ele resolveu tentar enganar o marido dela, fazendo com que ele acreditasse que o filho era dele, mas ele era um homem tão justo, tão honesto, esse homem, o marido dessa mulher, que ele acabou não caindo na cilada do Davi, e o Davi não teve outra coisa a fazer na cabeça dele que não matar aquele homem. E ele forjou então a morte do marido de sua amante. Até que tudo isso depois de acontecer, um dia o profeta, um grande amigo de Davi, se aproximou dele e foi incisivo, direto, e falou para Davi tudo o que ele tinha feito. E como são importantes os amigos que abrem os nossos olhos para que a gente enxergue o que está acontecendo, o que a gente está fazendo. E o Davi acordou para isso, tomou consciência. E a primeira coisa que o Davi vai dizer é, em oração, o seguinte: Deus, eu pequei essencialmente contra o Senhor. Eu pequei essencialmente contra mim mesmo. Eu olhava isso muitas vezes no Salmo 51, quando ele registra, e eu ficava pensando, mas o Davi fez mal para muita gente. E o que ele está falando aqui? Mas ele assume primeiramente o seguinte: eu pequei contra mim mesmo. Eu não queria ter vivido desse jeito. Eu não vivi para isso. Eu não dediquei a minha vida para ser assim. O meu trem descarrilhou. A minha existência foi para outro prumo. É diferente de dizer o seguinte: não, isso que eu fiz, eu sempre quis fazer. A minha vida, eu queria ser assim. Eu menti porque eu gosto de mentir. Eu traí porque eu sou um adúltero. As pessoas que ao meu lado foram feridas, elas foram feridas porque eu não me importo com as pessoas nem com os sentimentos delas. Quando alguns seres humanos vivem desse jeito, eles estão decididos, eles estão dedicados
a viver de modo ou displicente, irresponsável ou maldoso. Mas pessoas como Davi, quando se veem numa situação da vida em que eles fizeram tudo aquilo que eles nunca queriam ter feito, são homens como Davi, homens como Paulo, que grita na sua alma: o bem que eu quero fazer nem sempre eu faço, e o mal que eu não quero é o que eu acabo fazendo. Trata-se de trair, em primeiro lugar, a si mesmo. Isso que eu fiz não sou eu, não é o que eu desejo, não é o que eu quero, não é o que eu decido fazer. É a partir deste ponto que surgem os arrependimentos da existência, as tomadas de atitude, os pedidos de perdão. Eu quero que você me perdoe, porque a maneira como eu estava vivendo não é quem eu sou e não é o que eu quero. Eu quero que você me perdoe, porque antes eu tive que pedir perdão para mim mesmo e para o meu Senhor, porque eu traí a mim mesmo antes de trair você. Eu menti para mim mesmo antes de mentir para você. Eu agredi a mim mesmo antes de agredir você. Tem que ter muita coragem para se olhar, assumir que o trem descarrilhou e voltar para o prumo, voltar para o trilho. E voltar a viver a vida com a consciência arrependida e desejosa de ser quem a gente é e quem a gente quer ser. E assumir que o que aconteceu foi uma traição primeiro a nós mesmos. Que Deus nos abençoe sempre para que a nossa consciência tenha coragem de voltar para o prumo e viver a vida como a gente decidiu viver desde sempre.